confunda autoridade com prepotência. Dê o seu melhor com empatia, com altruísmo. Consiga as coisas de uma forma muito mais amistosa. Laí Ribeiro, Comunicação Global, Audiolivro. Aldemir Borges, Publicidade. Sou locutor publicitário aqui do Guará 2, Brasília, Distrito Federal. Sou instrutor de oratória, pesquisador da Alma Humana, palestrante motivacional de alta performance. Eu sou Altidata. Bora nessa então. Quarto capítulo. Contexto psicológico. Autoridade, confiança, consenso e comprometimento. A sua autoridade também ajuda a criar um contexto favorável. Se você demonstra profissionalismo, conhecimento sobre o assunto, credenciais, experiências anteriores, clientela de prestígio, bom currículo, experiência e credibilidade, você consegue criar uma aura de autoridade em torno de si que lhe dará poder em qualquer solicitação que fizer. Não confunda autoridade com prepotência ou arrogância. A verdadeira autoridade não se faz pela força nem pelos argumentos do tipo: você sabe com quem você está falando? Admitir um erro ou uma fraqueza própria é muito mais proveitoso para a sua aura de autoridade do que manter uma pose de maioral. Próximo à autoridade está o território da confiança, que é formado por 3 fatores. História pregressa: confiança, sinceridade e competência. O que você fala é o que você pensa? O que você fala em público é o mesmo que você fala em particular? Você é capaz de falar para um amigo ou cliente as mesmas coisas que fala dele para terceiros? Se as suas falas estiverem sintonizadas e coerentes nas diversas situações do seu dia a dia, você terá a seu favor a força da sinceridade. O melhor modo de vencer na vida é colocar em prática aquilo que aconselhamos aos outros. Quando você faz o que sabe e gosta de fazer, se gostar, mas não souber aprender com afinco até saber, gostará mais ainda, gerando ação de forma correta e produtiva, o universo lhe retribui com a aura da competência. As pessoas reconhecidas como competentes adquirem um poder especial na sua comunicação, porque desperta confiança em sua atuação no mundo. É importante entender que a competência depende fundamentalmente do padrão estabelecido. Por exemplo, uma secretária competente tornou-se incompetente porque seu escritório, onde era usada a máquina datilográfica, mudou para Word Process e ela não sabia trabalhar com computadores. Fatores de influenciação: comprometimento, confiança, reciprocidade, escassez, autoridade, consenso. Sua história progressa completa o tripé da confiança. A maneira como vem atuando na vida, principalmente em termos de sinceridade e competência, ajuda a moldar a confiança que os outros vão depositar em você daqui para frente. Se você tem ocorrências negativas no passado, procure recriá-las em sua história de forma positiva, limpando tudo que estiver mal resolvido, desengavetando pendências deixadas pelo caminho. Você não precisa ficar contando os problemas do seu passado para os outros. Viva sempre o aqui e agora. Mas procure corrigir na sua mente e sempre que possível no mundo físico os erros antigos, porque eles mancham sua aura, mesmo que você os mantenha em segredo, e atinja a intuição da outra pessoa, afetando sua credibilidade. Confiança deve ser recíproca em qualquer relação amorosa, profissional ou financeira. Não se iluda tentando compensar desconfiança através de contratos detalhados. Não há contrato que não possa ser burlado. A preocupação em não se deixar enganar já indica um desperdício de energia, uma vibração negativa. É melhor fazer transações e contratos de qualquer tipo com pessoas de que você goste quando há confiança recíproca. Para aferir a confiança que você tem no outro, não seja demasiadamente rígido. Todos merecem a oportunidade de aprender e melhorar. Se a pessoa apresenta problemas em alguma área, mas tem vários aspectos favoráveis em outra, procure fazer os pontos positivos contaminar o negativo, ajudando a transformar-se. Mas não confunda confiança com ingenuidade. Enquanto a confiança não puder ser total, exerça a prudência. Com prudência, você estará mudando o comportamento no sentido positivo e abrindo mais uma janela para o futuro. O universo saberá retribuir. Responsabilidade de todos acaba sendo responsabilidade de ninguém. Confiança em outra pessoa e gostar dessa pessoa caminham juntos. Geralmente gostamos de pessoas iguais a nós. Portanto, sempre que possível, crie um ambiente amigável. Vá com calma, observe os limites do outro. Não informalize muito se ele se mantém formal. E não se mantenha formal se a outra pessoa for informal. Observe a inter-relação e imponha mais afeto nas suas atitudes. Elogie, coopere, faça-se gostar gostando. O consenso é outro fator que influi no contexto para o sucesso de sua ação comunicativa. Nós somos animais sociais dependentes de consenso dos outros para nos ajudar a tomar decisões sociais corretas. Nosso sistema democrático é baseado na ideia de governar expressando a ideia da maioria. Se você quer ser um bom comunicador em qualquer ambiente onde estiver, procure observar antes de falar. Qual é a conversa que acontece nesse ambiente? Qual a linguagem das pessoas que estão aqui? Como são as crenças e interesses dessas pessoas? Quanto mais sua linguagem estiver sintonizada ao consenso do ambiente, mais bem recebido você será.
Poder é a habilidade de gerar ação. Quanto maior sua habilidade de solicitar, maior será seu poder. Isso não significa concordar com tudo e manter as coisas como estão. Mas até que se tenham paradigmas, é preciso primeiro falar a linguagem vigente, mesmo que seja para transformá-la em seguida. Um grupo de pessoas é entidade própria, diferente da soma de cada uma dessas pessoas. As atitudes de um grupo são diferentes das atitudes individuais de quem compõe o grupo. No meio de uma multidão, o indivíduo é capaz de fazer coisas que jamais faria isoladamente. Entenda esse fenômeno quando precisar intervir em qualquer grupo de pessoas. Tenha o poder que tiver. Se você tentar lutar contra a cultura, você perde. Primeiro entenda o ambiente para depois atuar sobre ele. No momento em que muitos cérebros começam a pensar de um outro jeito, a realidade muda. Depois de vários anos de pesquisa em longínquas ilhas do Oceano Pacífico, um grupo de antropólogos constatou que numa pequena ilha, o alimento estava escasso para os macacos, até que um macaquinho com fome acidentalmente desenterrou uma batata doce, coisa que eles nunca haviam comido, lavou na água de um riacho e comeu. Outros macacos também famintos fizeram o mesmo. Nesse instante, talvez quando pelo menos 100 macacos faziam o mesmo, em todas as ilhas do Pacífico, simultaneamente, os macacos passaram a desenterrar e comer batata doces. O conjunto do cérebro de uma nação não precisa nem da linguagem exteriorizada para afirmar alguns consensos. Se o povo acredita, por exemplo, que a inflação vai piorar ou que a recessão está começando, esses fenômenos acontecem à revelia das medidas governamentais ou dos economistas. Em momentos assim, a comunicação é tão vital para a economia de um país quanto as ciências econômicas. O que nós vemos depende muito mais daquilo em que acreditamos. Mais um fator que atua no contexto, o comprometimento. Procure fazer com que o seu interlocutor se sinta comprometido com você de alguma forma, mas não force nenhuma situação, seja sutil. Comece com um comprometimento mínimo, simbólico, e o compromisso vai se ampliando com o tempo. Você provavelmente já foi abordado por alguém que consegue, sob pressão ou prometendo-lhe algo em troca, fazer com que você se comprometa com alguma coisa que você não estava interessado em fazer. É provável, certo, dizer que depois disso você passou a evitar aquela pessoa. Verdade ou não? Portanto, o comportamento tem de ser trabalhado com muita sutileza, senão o feitiço vira contra o feiticeiro. Para cada minuto de raiva, você perde 60 segundos de felicidades. Que notas de 1 a 10 você daria para os cavalos do próximo páreo? Essa pergunta foi feita aos frequentadores de hipódromo antes de eles fazerem suas apostas. Depois de ter apostado e antes da corrida, obviamente, cada pessoa era de novo abordada por outros pesquisadores para voltar a dizer suas notas. Verificou-se que a nota do cavalo escolhido sempre subia depois da aposta ser feita. O motivo é simples, o apostador estava comprometido com aquele cavalo. A Sociedade em Prevenção de Câncer dos Estados Unidos distribuiu há alguns anos um pequeno emblema sobre a luta contra o câncer. Mês depois, desencadeou uma campanha de donativos para custear suas atividades. As pessoas que haviam recebido e usado na lapela o emblema contribuíram em proporção muito maior do que as outras. Uma manhã nublada não significa necessariamente um dia chuvoso. São comuns em publicidades concursos de frases sobre um determinado produto. Imagine um concurso desses em que os concorrentes a um sorteio devem escrever no cupom a qualidade do sabonete competidor. Digamos que 25 mil pessoas participam. Ao preencher o cupom, ela se compromete por escrito e assina embaixo. Pode até se esquecer disso depois de alguns anos, mas seu inconsciente estará sempre lembrando que o melhor sabonete é o competidor. Procure criar o contexto psicológico com tantos desses princípios quanto você conseguir na ocasião. Usados conjuntamente, eles têm muito mais poder do que a soma de cada um individualmente. O todo se torna maior que a soma das partes. A sabedoria não entra de modo algum na alma malvada. Salomão. Comunicação global aqui por mim, em forma de audiolivro. Aldemir Borges, publicidade, sou locutor publicitário aqui do Guará 2, Brasília, Distrito Federal, sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance. Eu sou autodidata. Se você está assistindo aqui e ouvindo, dá meu like, inscreva no meu canal e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Yes, forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro.